Ora, muito boa tarde a todos os leitores do Diário do Distrito. Hoje o nosso convidado é Raul Cristóvão, professor em Palmela, também desempenha funções de presidente da Conselhia Política do PS Palmela, onde também é vereador da Câmara Municipal de Palmela. Ele é o nosso convidado de hoje. Boa tarde, Raul Cristóvão. Boa tarde, Miguel Narciso. Muito obrigado pelo convite. Podemos começar. Raul, a primeira questão que eu lhe faço é que me faça a mim e aos leitores do Diário do Distrito um balanço de mandato como Presidente da Conselhia Política do PS de Palmela. Um balanço como Presidente da Conselhia? Sim, sim. Posso lhe dizer que o mandato, este mandato ainda é curto, mas é um mandato de continuidade já de 8 anos de Presidente da Conselhia. É um mandato que resultou da vontade, mais uma vez, unânime dos militantes da Conselhia de Palmela, e é um mandato que essencialmente vai centrar a sua ação nas próximas eleições autárquicas. Portanto, eu poderia até chamar-lhe um mandato autárquico quase, não é? Porque este mandato é um mandato de 2 anos e, de facto, o grande centro de preocupações políticas, de desejo político de mudança no Conselho, é o que está presente neste mandato, que perspectiva exatamente na sua gênese as eleições autárquicas de 2021. Diga-me uma coisa, Raul, quais são as estratégias delineadas por si como Presidente e pela sua equipa para as próximas eleições autárquicas? Acabou-nos de falar que este mandato está nessa direção. E quais são as principais estratégias delineadas, se há já alguma estratégia delineada e pensada para as eleições autárquicas de 2011? Há uma estratégia 2021, desculpe. Há uma estratégia que foi delineada logo no dia a seguir às eleições autárquicas de há 2 anos, 3 anos quase. E, de facto, essa é a nossa estratégia. A nossa estratégia é muito simples. Ser uma oposição construtiva e uma oposição que está ali para fazer propostas com vista à melhoria da vida das pessoas no Conselho. É uma oposição que não é uma oposição por oposição, é de facto uma oposição alternativa. Aliás, é a única alternativa que existe no Conselho para retirar o PCP da governação do Conselho, onde está desde 25 de Abril. Né? Nunca o Conselho conheceu outra força política a gerir, e foi a primeira vez que conseguimos finalmente tirar a maioria absoluta ao PCP. De facto, a nossa estratégia está definida, é um combate político muito objetivo por uma autarquia mais social, por uma autarquia mais próxima das pessoas realmente, e não uma autarquia de bandeiras, mas uma autarquia de ações, uma autarquia que ouça as pessoas para decidir e não que ouça as pessoas só para fazer disso mero propaganda política. Nós não podemos agir perante aqueles que têm a força da reivindicação e ficarmos sossegados perante os que os que não falam, os que não têm essa capacidade, ou essa vontade, ou essa possibilidade. E, portanto, nós temos que estar aqui para ouvir todos, mas para agir com todos e para todos. E o que acontece já há muito nesta autarquia é exatamente o contrário. Houve alguns e age em função desses alguns. Nós queremos, de facto, ser diferentes. Esse é um aspecto que é importante. O outro aspecto, se me permite, muito rapidamente, à vontade, é a parte social. A parte social, a parte de apoio às famílias, de apoio às próprias IPSS que vão viver e estão já a viver momentos muito, muito difíceis. E se nós não tivermos cuidado, poderemos abrir aqui uma brecha muito grande naquilo que é fundamental, que é o apoio social.
E, portanto, nós teremos sempre o cuidado, por exemplo, de criar um fundo municipal de apoio social. O fundo social, porque o Fundo Municipal Social de Apoio é essencial para que em situações de crise como esta, que são situações que nós não podemos adivinhar, que nos caem às vezes no regaço, como eu costumo dizer, sem sequer pensar que elas poderão aí vir, mas que nos dão lições também para o futuro. E, portanto, acho que a autarquia devia ter um Fundo Municipal de Apoio Social para que em situações dessas pudesse ocorrer mais depressa aquilo que é prioritário, que é defender as pessoas. E com isto, outro aspecto que é importante para a nossa perspectiva política é a simplificação da vida administrativa da Câmara perante o cidadão, perante o município. A Câmara é muito burocrática, tem muita dificuldade em dar respostas atempadamente e se nós temos dificuldades internas de dar resposta, pois há um momento em que se calhar teremos que recorrer ao exterior, pôr a casa na ordem e depois começar do zero. E há situações em que claramente é preciso pôr a casa em ordem para, de facto, deixou-se acumular muita coisa para depois começarmos novamente. Com outro modelo, outro paradigma, mas começar novamente. Depois, há um aspecto que para nós é essencial, para além do aspecto social, do aspecto da administração da própria autarquia, há outro aspecto que para nós é essencial. O paradigma autárquico vai ter que mudar e, portanto, as questões ambientais, as questões sociais e as questões administrativas de gestão de um simplex administrativo de gestão autárquica são 3 áreas para nós fundamentais. Depois, mais igualdade, que é uma coisa que é na gestão do território. Eu não acredito, não sou daqueles que defende que escolheu viver no campo tem que viver com menos condições. Não. Tem que viver com as condições que todos nós podemos ter, sabendo que não é fácil, às vezes, resolver os problemas num povoamento tão disperso, mas há aglomerados já hoje dispersos pelo território, que já mereciam hoje ter outra qualidade de vida e serem prioritários, já não digo só no alcatroamento de alguns aceiros que são fundamentais, porque para além de ligarem às casas onde as pessoas vivem, podem fazer ligações interterritoriais no próprio concelho e com isso facilitar a circulação das pessoas. Digo também as questões do saneamento, e digo também uma coisa que é fundamental, que são os transportes internos no concelho. O PS tem uma proposta muito clara, tem desenvolvido essa proposta aos poucos, com conhecimento e com exemplos de outras boas práticas que por aí existem pelo país, e fará uma proposta muito clara sobre as questões de mobilidade interna do concelho. Portanto, são aspectos gerais, teríamos aqui quase uma hora a falar sobre outras, mas estes são aspectos gerais. Raul, diga-me uma coisa, para quem está fora deste meio da política e das concelhias, como é que é gerir uma concelhia como a do PS de Palmela, onde o concelho é um núcleo pequeno, não estamos a falar nem de grandes cidades, Lisboa e Setúbal, como é que é gerir uma concelhia, neste caso do PS, para uma população de um concelho mais reduzido e para militantes que também, certamente, não são iguais aos militantes, por exemplo, da Concelhia de Setúbal. Pronto, posso-lhe dar esse exemplo. Como é que é gerir uma concelhia hoje em dia? Olha, gerir uma concelhia é um desafio. Um desafio que se torna fácil quando esse desafio nos é proposto democraticamente pelo grande grupo de pessoas que hoje é militante do PS. E são pessoas, nós hoje temos um número de militantes mais antigo, temos também militantes muito jovens e temos cada vez mais militantes com qualificações melhores. Ou seja, nós hoje somos uma concelhia que de facto tem um know-how político, mas também de conhecimentos variados das diferentes áreas da vida e da formação académica,
que nos permite ter capacidade de dar respostas, melhores respostas, e estamos melhores preparados. Temos desde a pessoa que teve menos oportunidades de escolaridade, que a vida não lhes deu essas oportunidades, como temos a pessoa com os doutores, os engenheiros, os médicos, todo o tipo de pessoas que existe na nossa conselhia, que é interclassista, ainda bem, e que, como grande partido democrático que é o PS, onde há uma discussão muito aberta de todos, posso dizer que as nossas reuniões são todas abertas a toda a gente, são abertas aos militantes, a todos os militantes, independentemente se foram eleitos para os órgãos ou não, são abertas a alguns simpatizantes que trabalham connosco nas autarquias, e são muitos, felizmente, e de grande qualidade, e cada vez há mais pessoas a quererem participar connosco. Isto também é muito bom, e portanto é uma conselhia muito aberta. É mais fácil abrir nestas conselhias mais pequenas, é mais fácil abrir, mas também tem outras dificuldades. Repara, há militantes nossos que para ir e vir a uma reunião andam mais de 50 km. E, portanto, isto também não é fácil para as próprias pessoas. É preciso ter um querer muito grande, gostar muito da sua terra, que é Palmela, no Conselho, não é? O Conselho de Palmela. Gostar muito da política e gostar muito do partido, para fazer, às vezes à noite, de inverno, noites frias, e por esses caminhos dos nossos territórios, fazer 50 ou 60 quilómetros, ir e volta, para vir a uma reunião e estar aqui 2 horas e meia a discutir as questões da terra. Nós fazemos discussões abertas, nós temos opiniões diferentes às vezes, mas temos sempre o cuidado, quando saímos com uma ideia de conjunto, e defender essa ideia exteriormente. Mas somos um partido, eu costumo dizer, nós é que realmente somos um partido de paredes de vidro. Quando foi eleito como presidente pela primeira vez, como é que encontrou o conselheiro? Eu não gosto de falar do passado. Ok, tudo bem, é natural. Essa questão é uma questão que, para mim, eu avalio pessoas há 40 anos, entre jovens e adultos, e não gosto de avaliar mais ninguém. Avalio-os na minha profissão e não avalio nem os meus camaradas, nem os que não são meus camaradas. Não faço avaliações. Deixo isso para o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando era comentarista, mas como professor já me chega às avaliações que tenho de fazer. Sim, senhora. Portanto, o que eu tentei foi, desculpe lá já agora, tentei foi simplesmente, com a proposta política que apresentei, porque na altura que fui eleito a primeira vez tinha uma lista de oposição. A partir daí, infelizmente, não tive mais nenhuma vez oposição, não é? Sendo que as 2 últimas vezes foi com 100% de votos, o que não é bom para mim. Eu não gosto de unanimidades, não gosto de unicidade, gosto de unidade na divergência de pensamento. Por isso é que gosto de ter espaço público para que as pessoas possam falar. E, portanto, o que encontrei estava feito. Também eram circunstâncias diferentes, eram alturas diferentes. O que interessa foi o que foi feito até agora e o que temos que fazer para a frente. Sim, senhora. Passando à sua função como vereador do PS na Câmara de Palmela, como é que avalia atualmente a forma de atuar, neste caso, de atuação perante a luta contra o Covid-19 no Conselho? Eu vou dizer o que disse na última reunião. Não é a altura de fazermos oposições, nem de fazermos criar grandes divergências, porque é a altura de centrar a luta no apoio às populações e fazer tudo aquilo que é possível, e às vezes não é possível fazer tudo o que gostaríamos, fazer aquilo tudo que é possível para diminuir o grande, enorme impacto que esta situação da pandemia está a ter perante as populações. E, portanto, nesse aspecto, temos de ser todos responsáveis por também dar às pessoas a noção de que estamos aqui mais preocupados em resolver os problemas das pessoas do que ganhar mais um voto ou menos um voto. A questão aqui é essa. Logicamente, esse é um ponto. Segundo ponto, na última reunião que tivemos, e nesta que vamos ter, e por isso não lhe vou dizer já essas coisas, vou deixar para a reunião, uma questão ética, mas tenho-os aqui à minha frente, num caderninho, mas uma questão ética que eu preservo muito, porque há alturas que a gente pode não
às vezes pode-se distrair, mas temos que estar muito atentos a isto, e nestas alturas ainda mais. Uma questão ética não lhes vou dizer, mas vou-lhe dizer que nós temos aqui algumas propostas, considerando os que já fizemos na última reunião, que vamos fazer agora, sobre alguns aspectos que achamos que a autarquia poderia fazer diferente e poderia chegar mais longe. Mas sem ser oposição ao que foi feito, mas sempre ajudando para que se possa fazer melhor, com melhores propostas. E, portanto, o desafio é este, é de termos a consciência de que a luta é difícil, que é mais importante estarmos unidos, que é mais importante não andarmos à procura de tirar fotografias presentes para as coisas e às vezes fazer quase figuras, às vezes pouco. Não estou a dizer que é o caso de Palmela, mas é o caso que se vê muito. Mas eu nestas coisas gosto muito da descrição. Entre o que cada um faz é importante mais para quem recebe do que para quem faz. E, portanto, o que é importante é que nós saibamos que estamos a pôr, deixe-me fazer um ditado, pôr aqui uma expressão popular, toda a carne no assador para que, efetivamente, as pessoas possam ter as melhores respostas possíveis em cada momento. Mas é uma situação muito difícil e nós temos já que começar a pensar no amanhã e temos que começar a pensar que o paradigma autárquico mudou. Eu há 2 anos que ando a dizer isto, 2 anos e meio, desde que tomei posse, ando a dizer para a autarquia ter maior capacidade de investimento em obras estruturantes e estruturais para o Conselho, que as há e que fazem falta. Bate-se só, olha, equipamento esportivo, ginásios, pavilhões, nós não temos nenhum que seja digno desse nome, e já não é um problema da Escola Secundária de Palmela, é um problema do Conselho. Outra questão que para nós é muito importante, o saneamento básico. E esse é importantíssimo e há situações que já poderiam estar resolvidas para dar melhor qualidade de vida às populações, nomeadamente o fornecimento de água e a ligação de esgotos, que é uma coisa que é fundamental para a qualidade de vida. Nós estamos a 35 km de Lisboa, 40 km de Lisboa e, de facto, ainda temos situações quase de princípios do século XX. E, portanto, nós temos que mudar o paradigma. Podíamos ter ido mais cedo à banca quando o dinheiro estava barato. Agora vamos ficar com esse problema. É o que se pediu, está pedido e está negociado, mas agora voltar a pedir e tendo essa capacidade de ter ido e não ter feito, não para fazer festas e festarolas, não para gastar dinheiro mal gasto, mas para fazer aquilo que era importante fazer para o Conselho e para melhorar a vida das pessoas, como há bocado referi. Agora perdemos essa oportunidade e vamos ficar aqui, temos que fazer um modelo de gestão mais como eu costumo dizer, com a costa à vista. Porque não podemos alargar-nos para grandes horizontes, porque vai ser difícil. Vai ser difícil a nível local, vai ser muito difícil a nível nacional e vai ser muito difícil a nível internacional e a nível europeu. Esperemos que a Europa dê a resposta que tem que dar e que o nosso Primeiro-Ministro tem e muito bem, e o nosso Ministro das Finanças, feito uma grande pressão para que assim seja, para que também nós, nas autarquias, possamos também dar melhores respostas. Agora vou-lhe dizer uma coisa muito sincera. As melhores respostas no próximo mandato e neste ainda vão ter que ser respostas sociais. Sim, senhora. Raul, diga-me uma coisa. Efetivamente, como vereador da oposição, do partido da oposição, vocês estão a par de todas as medidas de restrição no Conselho, correto? Sim. Ok, sim. Tudo bem. Diga-me outra coisa, como é que vê a atual governação em Palmela? Como é que vejo? A atual governação em Palmela. Olha, vejo que precisa urgentemente ser mudada. E preciso isso. Pelos problemas que eu falei anteriormente, o modelo está esgotado. As pessoas não têm hoje força. É normal. 40 e quase 7 anos de poder esgota. É preciso renovar não só
a força política, mas é sobretudo as ideias e as pessoas. Porque no mundo, quando a gente se mantém muito tempo nos mesmos cargos, tem a tendência a estagnar e a confundir-se já a pessoa e o cargo, e aqui neste caso a força política e o cargo. Palmela não é sociologicamente comunista, Palmela não vota comunista em nenhuma das outras eleições. Palmela tem que perceber de facto que só ganha mudando esta maioria, mesmo relativa, para uma maioria do PS, ou para uma maioria que o PS, mesmo que seja relativa, mas uma maioria do PS, para que de facto haja uma aproximação da gestão aos modelos modernos de gestão, porque isso é nitidamente uma falha enorme que esta autarquia tem, e sobretudo, como eu disse e reforço, uma proximidade de facto verdadeira àquilo que às necessidades das pessoas e a ouvir as pessoas. Porque hoje a gestão moderna não se faz sem ouvir a pessoa. E se quiser falar isto em termos de economia, é assim, um bom gestor é aquele que ouve o trabalhador e que ouve o cliente. E, portanto, se eu tiver capacidade de organizar melhor os recursos humanos e a Câmara nos seus serviços, com os trabalhadores todos, com todos os colaboradores da Câmara, porque nós podemos todos ter melhor qualidade de vida também numa boa gestão de recursos humanos, que é isso também acho que falta nesta autarquia. E veja-se o que é que se passou ultimamente, né, com a entrada de algumas pessoas que vieram de fora, que não vieram, as pessoas são todas qualificadas e são todas boas pessoas, ninguém põe em causa as pessoas, mas às vezes as formas, nós não faríamos assim, nós abriríamos concursos naquilo que era preciso abrir concursos e faríamos, sobretudo, o recrutamento interno para ocupar determinados lugares. Porque há claramente aqui uma diferença entre o PS e o PCP nestas questões. Nós ganhamos a Câmara, faremos sempre uma gestão de puro interesse público. Eu não tenho nenhuma... O meu compromisso será sempre com o povo de Palmela, com as populações de Palmela, do Conselho, e nunca só porque é o meu partido. Eu, entre defender primeiro Palmela e defender o meu partido, defenderei primeiro Palmela e depois o meu partido. Porque, como homem que se interessa pela causa pública, foi sempre assim que eu tive na vida, e também só por causa disso é que eu estou no PS, porque me permite exatamente ter esta liberdade de fazer e dizer aquilo que eu penso e que eu penso que seja melhor para as populações do Conselho de Palmela. Também não estava no PS, não é? E estou cá desde 1974. Certíssimo. O PS Palmela tem sido algumas vezes acusado de ser a força política de salvação da CDU. Concorda? Não. Se vão ver as votações... Olha, eu lembro sempre da primeira em que perdemos a votação por uma aliança entre o PSD e o MIM com o CDU. E lembro-me de outras situações dessas, parecidas. E, portanto, não é porque temos um vereador, e isso foi também uma demonstração de responsabilidade, certo, e de responsabilidade política, responsabilidade com o nosso eleitorado. Eu quero lhe dizer que nós subimos 25% em relação às eleições anteriores. Nós fomos no distrito de Setúbal, o concelho onde subiu, o PS subiu mais. Houve câmaras em que o PS ganhou e subiu 10%, 11%. Nós subimos 25%. Portanto, nós temos uma responsabilidade com o eleitorado que não negamos, antes pelo contrário, valorizamos. E, de facto, valorizamos, exigimos na altura um vereador. Mas não exigimos um vereador com contrapartidas. E se reparar, nós, até agora, sempre nos abstivemos no orçamento, mas sempre lá pusemos 2 ou 3 aspectos que são importantes para nós. E, portanto, é essa a nossa forma de estar na política. E eu espero que, no amanhã, outros não se esqueçam de que estamos assim, tivemos assim na política, que estaremos assim na política, procurando não ser anti qualquer coisa, mas a favor das populações. E, portanto, propusemos as reduções do IMI,
e não vamos deixar cair essa redução até ao 0,35, apesar desta crise, porque agora é preciso mesmo ajudar as famílias. Propusemos o IMI familiar, que já vinha do outro mandato que andávamos a propor e propusemos. É claro que o PST está, mas porque está lá. As bolsas de estudo, durante anos andámos a pedir bolsas de estudo, estão cá agora. O apoio das crianças. Olha, esta foi a votação que a gente perdeu. Havia 6 euros ou 8 euros, ou o que era, e nós propunhamos 10. E o PST e o MIM votaram com a CDU contra. Até que numa negociação no anterior orçamento, nós negociámos isso e ficou a 10 euros para cada criança da escola, para que as escolas pudessem comprar materiais. E isto era uma luta que nós tínhamos, e fizemos as contas, quanto é que isto subcarregava o orçamento da Câmara, era perfeitamente plausível. Todas as propostas que fizemos foram com contas feitas. E, portanto, achamos que não devemos baixar do 0,35 no IMI agora e esperar como é que a evolução e terminar o mandato com o 0,35. Acho que é necessário e é possível. Achamos que o IMI familiar não trouxe nenhum problemas à autarquia em termos de gestão financeira. As bolsas de estudo, para nós, tem que ser melhorado. Tem que ser melhorado. Isto já não é quase nada. E, portanto, nós tínhamos uma dinâmica diferente para as bolsas de estudo, mas apesar de não ter nada e ter isto, é melhor ter isto do que não ter nada. Mas temos que ir muito mais à frente. Muito mais à frente. Eu tenho queixas de munícipes, os filhos têm dificuldade em ter os filhos nas escolas, têm dificuldade em ter os filhos a estudar em Lisboa, ou mesmo em Setúbal, no Politécnico, e que precisavam de mais ajuda. E, de facto, nós temos que chegar mais depressa a essas famílias também neste campo. Toda a formação que nós podemos dar aos nossos jovens, a formação é o melhor investimento que a gente tem para o futuro e até para o futuro do concelho, não é? Portanto, esse é um aspecto. Olha, eu vou só dar um exemplo sobre uma questão que me parece importante. Há alunos que foram para a Orquestra Metropolitana de Lisboa e os pais iam gastar quase 200 euros em transportes na altura e não tiveram apoio nenhum. E nós não podemos ser sociedade... concorrer aos concursos da Unesco para ser sociedade criativa de música e depois, nestes momentos, falhamos redondamente. De facto, há mais exemplos destes. Este chegou-me, e eu sei que há mais, entretanto foram chegando mais. Hoje é diferente porque os espaços são diferentes, não é? Hoje faz a mesma coisa que gastava quase 200 euros, gasta agora 40, felizmente. Uma grande medida do governo, acompanhada e muito bem pela autarquia e pela área metropolitana. E também lhe vou dizer, há muitas coisas que têm sido feitas, alavancadas pela política da área metropolitana. E, portanto, senão não teriam chegado a Palmela, por iniciativa Palmela, não é? Portanto, é uma sorte que nós estamos na área metropolitana. Se não fosse assim, hoje havia muitas coisas, e não sei se os espaços teríamos entrado sozinhos, se fosse a Câmara por Câmara, se não fosse também uma ação política da área metropolitana e muito bem alavancada pelo Presidente da Câmara de Lisboa, mas estamos lá com o nosso apoio também. Sei que é 1 milhão e 300 mil, é muito dinheiro que a gente gasta, mas é dinheiro que pomos no bolso das famílias, é muito dinheiro que pomos no bolso das famílias, e o dinheiro público serve essencialmente para isso, para ajudar as famílias que são os nossos contribuintes. O Miguel é contribuinte, eu sou contribuinte, não é? E quando vimos o dinheiro público gasto, o nosso dinheiro gasto em situações que são socialmente para ajudar as pessoas, nós ficamos, se calhar, muito mais contentes do que vimos às vezes esbanjado numa festinha qualquer, não é? E, portanto, queremos antes que as pessoas tenham melhores qualidades de vida do que possam só ter fogotório. É muito bom a gente ter festas e fogotório, mas queremos ter, sobretudo, segurança, qualidade de vida, saúde, educação, habitação, e já que estamos próximos do 25 de Abril, não é? Como canta o Sérgio Godinho, só há liberdade a sério, com estas coisas todas.
E se não houver saúde, educação, habitação, olha, aqui está um problema, a habitação em Palmela. Onde é que ela está, a habitação social em Palmela? Hoje com programas de política jovem, de rendas assistidas, etc., que nós temos e que a Câmara de Lisboa está a fazer tão bem, e outras câmaras até mais pequenas que a nossa, e nós estamos aqui a resolver às vezes um caso ou outro, mas a deixar estar em muitos casos por resolver. Portanto, isto está aqui uma panóplia de situações que se nós formos aqui delinear, estamos aqui um dia inteiro a falar, mas de facto esta panóplia resulta naquilo que eu lhe disse. Oposição diga-me uma coisa, responsável e clara. Sim. O que é que poderia ter sido feito já no Conselho que ainda não foi feito? Na sua ótica. Olha, um programa de habitação jovem, de renda controlada para os jovens. Nós temos que fixar no nosso Conselho, e não é no Pinhão Novo ou em Palmela, é em todo o Conselho. Nós temos de dar condições aos jovens para dizer: Palmela, quero-vos ajudar a que vocês cá fiquem, queiram cá ficar. E para isso temos que os ajudar. Depois, outra coisa que é horrível, que cada vez está pior, e agora com esta política dos TST, então está completamente a descoberto, é a mobilidade interna no Conselho. Porque mobilidade posterior a gente entra e sai, como eu costumo dizer, há muitos anos, e eu dou esta matéria de mobilidade e transportes aos meus alunos do secundário, e como sempre lhes disse, é muito fácil entrar e sair em Palmela, no Conselho. Mas é extremamente difícil circular cá dentro. Isto é a mesma coisa que eu dar uma transfusão de sangue a você e depois o sangue não circular e não alimentar aquilo que tem que alimentar os órgãos, não é? Portanto, para que é que me chega? Não chega, tem que ter mais, eu tenho que ter as pessoas com uma perspectiva de mobilidade dentro e interior. E por isso há, de facto, modelos extremamente já desenvolvidos, até há muitos anos, alguns até é impressionante como é que ainda não foram postas em Palmela. Nós temos algumas propostas. Depois, outra proposta que temos é levar a saúde mais próximo da casa das pessoas. Não é com uma carrinha só. É, de facto, levar os técnicos de saúde à casa das pessoas. Fazer contratualizações com os IPSS que têm essas capacidades. Se as houver, se não houver, nós próprios fazemos, até no plano da descentralização na área da saúde. Nós devemos ser agentes públicos de presença física junto das pessoas, para aquilo que as pessoas mais necessitam. E o que as pessoas de idade necessitam, sobretudo aqueles que também vivem mais isolados, são, de facto, às vezes, conversar com alguém e ter alguém. E nós podemos muito bem criar esse modelo de saúde mais proximidade. Com a ACES, com o Ministério da Saúde, com políticas baseadas, agarrando naquilo que é a nova legislação, com a descentralização da saúde, na área da saúde, podemos fazer isso. Outra coisa que acho que temos que fazer, que é uma coisa que eu acho que está parado, nós não temos projeto educativo local, nós não, apesar do vereador dizer que temos, nós não temos, aquilo não é um projeto educativo local, aquilo é um objetivo, um projeto educativo local ou concelho não é aquilo. Olha, o melhor que eu conheço aqui na zona é o de Sesimbra, e foi feita por uma Câmara PCP na altura. E já disse isto ao vereador, era só agarrar naquele, não é? Eu, por acaso, estive na altura como diretor da escola e professor, acompanhei um bocado aquilo, e, de facto, ainda hoje agarro nele como um dos bons exemplos aqui na região de um projeto educativo local. E, portanto, nós temos que pensar que a educação é mais de 4 paredes, é muito mais que isso. E, portanto, a educação também precisa levar aqui se me permite a expressão, um safanão, porque, para mim, saúde e educação são coisas prioritárias. Se nós tivermos uma população com saúde e com a sensibilidade que tem acesso à saúde quando realmente precisa. Se nós tivermos os pais descansados porque temos uma educação de qualidade, e de qualidade não passa só por ter escolas bonitas, temos que ter uma oferta cada vez mais diferenciada. Olha, vou-lhe dar só um exemplo, e vou-me calar. Se me põe a falar de educação, eu não me calo. Vou só dar um exemplo. Temos atividades ATLs e temos atividades de tempos livres para as crianças, temos
E onde é que estão as crianças com necessidades educativas especiais? As crianças com mobilidades reduzidas, onde é que elas estão enquadradas nesses programas? Essas crianças não têm o mesmo direito que o Miguel ou eu a terem as suas ocupações de tempos livres? Têm, tanto ou mais. Mas não há. Ou o pai paga, ou então não há. E nós temos que fazer aquilo, eu não grito pela Constituição todos os dias, mas apego-me à Constituição da República Portuguesa quando mais acho que ela precisa de ser aplicada, que é o ensino tem que ser gratuito tendencialmente. E gratuito tem que ser para aqueles que mais precisam em todas as áreas. E esta, por exemplo, que eu dei, é um bom exemplo de como não temos feito nada, que é as crianças com necessidades educativas especiais também precisam de soluções educativas especiais. Raul, um dos problemas que tem assolado as zonas rurais é a falta de atenção por parte dos órgãos autárquicos. Se fosse presidente, o que mudaria para essas zonas? Olha, disse-lhe há bocado, faria um mapeamento. Eu gosto de trabalhar com planos. Não gosto de trabalhar ao acaso. Certo. Se você for gritar para uma reunião, quero-a ser alcatroada até ao seu quintal, e depois porque você foi lá e falou muito e até disse umas coisas que às vezes podem até ser desagradáveis, eu no outro dia digo assim, vão lá pôr alcatrão naquele fulano, ali naquela aceite para ele não vir cá ouvir, para eu não ouvir mais. Não pode ser assim. Fazer um plano de alcatramento dos aceiros, e eu digo sempre isto. Não se pode alcatroar tudo, nem tudo tem que ser alcatroável. Ponto. Mas tem que se explicar às pessoas qual é o modelo, qual é o plano de alcatramento dos aceiros, porque é que tem que ser prioritário aqueles, porque é que não pode ser aquele, porque é que aquele tem que ser numa segunda fase, o outro numa terceira fase. Porque nós não podendo fazer tudo, temos que explicar bem às pessoas porque é que são decididos o A e não é o B. Porque é que é o B e não é o C. Porque as pessoas têm que perceber isto. E as pessoas são suficientemente inteligentes e sabem perfeitamente que não há fundos. O saco dos fundos não é um saco sem fundo. O saco do dinheiro não. E, portanto, isto é uma coisa que tem, cada vez, o fundo é mais curto. E, portanto, as pessoas têm que saber porque é que a gente toma estas opções. Olha, essa é uma clara. A outra clara é a da mobilidade, já lhe disse, porque viver isolado ou longe não tem que ser uma prioridade. Depois, outra coisa que temos discutido muito em reunião de Câmara é que na revisão do PDM tarda, esperemos que venha aí agora, na revisão do PDM, as áreas de urbanizáveis sejam reduzidas e sejam mais concentradas, porque começa a ser impossível gerir uma dispersão tão grande, porque é muito caro. Agora, uma vez que se fez, as pessoas têm o direito a ter e temos que ir fazendo mais. E outra coisa que eu lhe digo, mobilidade, segurança, importante. Segurança é importante. As pessoas muitas vezes isoladas vivem com alguma insegurança. Temos que perceber o que é que podemos fazer com as forças, logicamente, com a administração interna, porque isso não é um papel da autarquia, mas temos que estar mais presente no diálogo com o governo, proximidade com o governo, seja ele qual for. Eu falarei com o governo de Portugal e não com o governo do PSD ou do PS ou de outro qualquer. Falarei com o governo de Portugal. O governo que está é o governo dos portugueses, não é? E, portanto, falarei com eles exatamente no sentido de ajudar a resolver estes problemas. Porque, nós temos problemas no segurança e até de algum atrofamento económico que cada vez que avançamos no tempo vão sendo mais difíceis de resolver. Olha, a passagem no nível do Pesseirão já é um problema de segurança para o tráfego e é um problema de constrangimento para o tráfego. Só que
cada vez que se faz uma obra e não se mete aquilo no caderno de encargos, nós estamos a adiar aquilo para um dia que nunca mais vai ver. Portanto, e nós temos que pôr alguma pressão, uma pressão positiva junto dos poderes centrais, e nomeadamente aqui das infraestruturas, para resolver estes problemas. Mas temos que estar mais presentes. Olha, o Presidente da Câmara tem que ser o embaixador de Palmela. E não é? Neste momento, acho que não. Tem que ter essas características. Certo. Tem que ter estas características. E o embaixador de Palmela, porque o embaixador é aquele que leva as relações, que trabalha com as pessoas, com o exterior, e as faz gostar do nosso território. E as faz sentir o nosso território. Todas as pessoas são importantes. Eu gosto muito daquilo que é ser dos seres humanos. Também gosto muito dos animais, mas gosto muito dos seres humanos. Eu tenho um grande respeito por todos os seres humanos. Mas há uns que, na minha gestão autárquica, logicamente, que eu, pelos poderes que exercem naquele momento, tenho que ter mais atenção para ir buscar, não para mim, mas para os outros, que eu represento. E eu tenho que ter atenção que sou representante de 60 mil pessoas, já mais de 60 mil pessoas que são os habitantes de Palmela, não é? E, portanto, tenho que despir algumas camisolas e vestir a única camisola que tenho que andar com ela vestida é de Palmela, não é de mais nada. Certo. Portanto, olha, vim dar a entrevista de vermelho porque eu não sou de Benfica. Outro problema que tem sido uma dor de cabeça também para o município são os resíduos sólidos. A recolha dos resíduos sólidos. O que é que se passa? Eles agora não estão a 100%, mas estão um pouco melhores. Mas o que é que se tem passado, no seu ponto de vista, para esta área estar como está? Olha, duas coisas. Primeiro, há muita falta de civismo. Ponto. Eu, outro dia, assisti a uma cena, passo a expressão, uma situação, por acaso, ia na estrada, e andava o carro a fazer a recolha de resíduos sólidos. E o carro vinha no sentido e eu ia no outro sentido. Ou, portanto, o carro já tinha passado pelas zonas onde eu iria passar. E realmente reparei que as zonas iam ficando limpas, o carro estava ali numa determinada zona, e estava ali, e as coisas iam ficando limpas para trás. E eu ia andar. Não andei 2 km e já vi uma pessoa a ir pôr monos quando o carro tinha acabado de passar. Bom, e depois é um aspecto que temos dificuldade em saber quem fez e a fiscalização atual. Eu também já vi o próprio vereador, Pedro Talesso, andámos a visitar, olha, uma delas, não sei se estava no Pinhão Novo, na semana descentralizada, andávamos ali ao pé da sede antiga sede do Pinhão Novense, ali naquela zona onde era a cooperativa, e estava ali uns cartões postos acabados de pôr no chão. Ainda por cima havia ali um ecoponto, a única coisa que tinha era desmontar a caixa. E como a pessoa pôs aquilo, deixou lá a etiqueta com a morada e o nome, foi possível fiscalizar. Mas a gente sabe que quando apanha há 1000 que passaram ao lado, não é? Porque, infelizmente. Portanto, é preciso reorganizar. Não é fácil, porque o concelho é muito grande e muito disperso. E aparecem montes nos sítios mais coisas. É preciso reorganizar, fazer ilhas, se calhar, fechadas, para que as pessoas possam meter os seus monos e depois, quando a carrinha passar, levá-los, mas não estarem à amostra. Pode ser uma solução. Mas não podemos fazer milhares de ilhas, não é? Não podemos fazer uma ilha ao pé da porta de cada um, não é? Portanto, há aqui um processo de sensibilização junto das populações, de entendimento. Olha, está a ver, olha, um processo de diálogo que era muito interessante, até através das escolas, para os miúdos, para as crianças, para os jovens levarem para os pais, porque a gente sabe que uma criança educa pelo menos 2 adultos. E um adulto não consegue, às vezes, educar outro. Claro.
E, portanto, através das escolas podemos fazer uma ação de sensibilização para isso, para que as crianças, junto das famílias, elas sejam um motor. Eu dou sempre este exemplo, já disse na reunião de Câmara, foi do cinto de segurança, não é? Só se conseguiu resolver o problema do cinto de segurança, não foi com a multa, foi quando se fez uma sensibilização, um trabalho nas escolas, e depois as crianças diziam aos pais, quando entram, tens de pôr o cinto de segurança. Porque esta mensagem, um pai nunca deixa de fazer aquilo que o filho lá do banco de trás lhe diz, não é? É muito difícil dizer a uma criança, não ponho, isso são coisas lá da tua professora. Não, o pai ouve aquilo, uma, duas vezes, e mete, e coloca o cinto de segurança, até que se habituou. E é esses hábitos que a gente, essa educação, essa formação também, que a gente tem que fazer junto das pessoas, porque eu acredito que também 80% das pessoas não façam aquilo por maldade. Mas de facto dá mau aspecto, está melhor, ainda não estamos satisfeitos, mas temos propostas para ir melhorando. E olha, uma delas é exatamente a sensibilização através das crianças. Correto. Outra reclamação que tem sido muito falada, agora parece que as coisas melhoraram, é a conservação e limpeza nas áreas públicas. O que é que se passou? Das áreas? Das áreas públicas. O que é que se passou nessa altura, quando se falava muito da falta de limpeza das ruas? O que é que se passou nessa altura? Que tenha conhecimento, como também vereador da Câmara Municipal de Palmela. Só foi que o vereador teve que fazer aquilo que faz muito bem e que temos que fazer todos, quando tomamos conta de um lugar destes, conhecer a estrutura, pôr a estrutura a funcionar de outros modos, conversar com as pessoas, criar equipas, criar um modelo de reconhecimento do trabalho, também é importante, dar segurança às pessoas. Lá está a ver a diferença entre falar para ouvir e falar para ser ouvido. Não havia diálogo entre... Não sei se havia, não estou a falar do passado, sim, estou a falar do sim, presente. Sim, mas nós gostamos também de puxar um bocado do passado, não é? Mas eu não, estou a falar do presente. Eu gosto de falar, eu já tenho 63 anos, mas sou uma pessoa que gosta do futuro. Muito bem. Gosto de falar do futuro. E gosto de falar do futuro aprendendo com a história. E a história diz-me que se eu me agarrar só ao passado, aos problemas do passado, nunca mais resolvo os problemas de agora e não perspectivo o futuro. Portanto, vamos pensar que houve um modelo diferente, construíram-se equipas diferentes, o modo de funcionamento das equipas foi diferente, adquiriram-se finalmente instrumentos mecânicos de limpeza, que é uma coisa que já é quase pré-histórica, mas que em Palmela não havia um varredor mecânico, não havia um aspirador de ruas, não havia nada, e você sabe isso como eu, ou tão bem como eu, e que finalmente você vê isso na rua, Sim. não é? Finalmente vê as equipas, vê os jardins a serem mudados, já com plantas já feitas e olha, posso dizer que aquilo é muito caro, porque manter um jardim com esta forma de já ir com a planta feita para que tenha, logo nesse dia, nesse momento fique bonito, não é? E a planta não cresça no canteiro, é de facto muito caro, mas tem-se tentado fazer e olha, e aí também as primeiras vezes eram postas, meia hora depois não estava lá nenhuma. Arrancavam todas. E as últimas já têm, lá está o hábito, as últimas já têm aguentado. Finalmente as pessoas perceberam, né? E já são as pessoas que são polícias dos próprios jardins, não é? Porque claro, já quando vêm já chama a atenção. E de facto as coisas têm melhorado bastante nesse aspecto, mas há mais para melhorar, como tudo na vida, ainda bem, a vida é dinâmica, as obras são dinâmicas. Agora, o que foi feito, olha, lá está a diferença, o PS a tomar conta dessas situações e, de facto, diminuíram em muito as queixas de limpeza, não é? As queixas do mau estado das zonas verdes e houve aqui uma intervenção muito clara do Pedro Talesso e das suas equipas e melhor seria se fôssemos nós a governar a Câmara, logicamente. Mas, olha, não falo numa coisa que é muito importante, que é
os LEDs na iluminação pública, que poupa muito dinheiro ao erário público. E dinheiro esse pode ir para as áreas sociais. Nós temos uma proposta, que não lhe vou dizer agora, quando sair o programa eleitoral, mas já está construída, uma proposta em que algumas fatias de dinheiro que venham de um lado têm que ir obrigatoriamente para esse lado. Não podem entrar na gestão corrente. Tem que ser, vais buscar isto, é para ali. Vais buscar aquilo, é para ali. Exatamente para que nunca falte naquilo que é fundamental. E quando eu digo é para ali, é para as áreas sociais. De onde vem? Eu não lhe posso dizer. Ora bem, obras, no Conselho de Palmela têm surgido obras a conta-gotas. Qual é a sua opinião nesta área? Olha, a minha opinião é que há muitas obras que já podiam estar feitas e não estavam. Algumas por culpa do Poder Central, outras, e só são feitas porque realmente quer o governo anterior, quer este, mas sobretudo o governo anterior, porque este ainda não teve tempo disso, e a União Europeia, o dinheiro da União Europeia, mas isto de ser anti-europeu e ir buscar o dinheiro, isto é como coisa, quer dizer, não gostar da família, mas ir buscar a fortuna à família, é muito bom. Eu sou europeísta, não tenho problemas de dizer, sempre fui, já o era, sempre achei que a Europa era é o nosso caminho. Não concordo com aquilo que a Europa fez na última crise, não concordo com aquilo que a Europa ainda tem reticências em fazer e não pode fazer, que é não ajudar de facto os países neste momento. Portanto, sou europeísta, mas sou crítico dos modelos de gestão que a Europa está a ter, mas isto resulta das forças políticas que têm dominado politicamente a Europa, não é? Peço desculpa. São forças muito conservadoras, mas tirando esse aspecto, ficando nesse aspecto, e agora perdi-me um bocadinho. Obras. A Ribeira da Salgueirinha, que está neste momento ainda a fazer-se, foi uma obra difícil, mas nunca me esqueço do contentamento que tive no dia em que vi o Ministro do Ambiente do Governo da Nação, mas um socialista, um homem independente, que é hoje Ministro do Ambiente, vir a Opinião Novo assinar e deixar ali ponto a ponto de quase 1 milhão de euros para aquela obra fundamental, e depois o lançamento que tivemos da obra uns meses mais tarde. Não foi fácil, não foi fácil. A consolidação das encostas de Castelo, também dinheiro europeu, está ali muito dinheiro, e se não fosse o dinheiro da Europa e do Governo Central, e a vontade do Governo Central também de participar, e portanto é importante. Depois há outras obras que são fundamentais, já falei dos pavilhões, o pavilhão, nós teríamos já feito o pavilhão para Palmela e depois com a utilização pela escola, alugávamos o pavilhão, fazíamos ao contrário, porque Palmela não tem um pavilhão, nem Palmela nem Quinta do Anjo, repara. O Pinhão tem um pavilhão e tem uma nave que pode servir de pavilhão, que é o da escola secundária. Nós aqui não temos nada. O Poceirão vai ter ali uma espécie de... E também precisa, porque os jovens daquela zona também precisam de equipamentos para ocuparem os seus tempos livres, sem ser só nos cafés. E por isso é importante fazer ali qualquer coisa. Lá está. O modelo tem que ser feito também para qualificar a vida das pessoas, não é? E até para os mais idosos, porque se eu fizer ali uma infraestrutura desportiva na zona rural do nosso território, eu posso também levar as pessoas mais idosas, porque isto estar nos lados sentados em cadeirões o dia inteiro também não é saudável para ninguém, não é? E posso criar aqui modelos de maior exercício físico, melhor qualidade de vida, etc. Portanto, o pavilhão e os equipamentos esportivos são fundamentais, porque nós somos muito críticos, temos sido muito críticos da gestão da Palmela Desporto, não falou nisso, mas falo eu, e exigimos uma auditoria. Estamos à espera que acabe, já tivemos uma primeira noção do que, mas estamos à espera que acabe, portanto só falaremos nela quando tivermos os resultados, exatamente porque temos dúvidas sobre aquele modelo de gestão. E tem que nos demonstrar por A mais B, e só uma auditoria externa é que pode demonstrar que aquele modelo é um modelo correto. Se mostrarem que é um modelo correto, mas que tem que ser melhorado, eu não tenho nada, o PS não tem nada contra a Palmela Desporto. O PS tem contra a gestão da Palmela Desporto, que é preciso clarificar isso. Depois há as obras que já nos fomos falando, não é?
já fomos falando. Raul, Naturalmente, olha, há umas obras que para mim é muito importante. As acessibilidades no Centro Histórico de Palmela, apesar das últimas intervenções, não têm melhorado. E os mais idosos precisam da gente os respeitar nas ações mais do que nas palavras. Nós temos algumas ideias que temos que andam a aparecer no nosso modelo, nosso programa eleitoral para daqui a um ano. E como temos algumas ideias para o acesso ao cemitério e ao centro de saúde, em Palmela, e é aquele bairro que tem potencial para crescer, mas não pode ter aquelas acessibilidades, sobretudo para quem não tem carro. E, portanto, temos algumas ideias para ali e temos algumas ideias para valorizar o espaço urbano, quer em todas as zonas do território, mas, sobretudo, naquelas de maior dimensão, como, olha, por exemplo, o tráfego no Pinhal Novo tem que ser todo pensado. Temos que pensar no estacionamento no Pinhal Novo para libertar algumas zonas e, se calhar, até torná-las ao sentido único, mas não permitir estacionamentos, mas com alternativas viáveis para as pessoas. E isto tudo sempre trabalhando com as pessoas. E não um idiota como eu a chegar ali e impor uma ideia. Não. Trabalhando com as pessoas de facto. Não é? De facto. A coisa, quando for inaugurada, tem que ser inaugurada em nome daquelas pessoas, daquela população, que paga os seus impostos. E não pode ser inaugurada em meu nome ou em nome de outra pessoa qualquer. Tem que ser em nome daqueles que lutaram para ter aquela obra, merecem aquela obra, e eu ou outra pessoa qualquer fomos só executores também e discutimos aquilo com eles e aplicámos ali as verbas que cada um de nós paga. O Raul falou ainda há pouco no pavilhão da escola secundária. O que é que faz ainda falta para que o Poder Central possa concretizar a variante do Pinhal Novo e o pavilhão da escola secundária? Custa-me um bocado falar no pavilhão da escola secundária de Palmela. Eu sei, mas por isso mesmo é que eu faço a questão. Eu sou lá professor desde 1986, faço as contas, 35 anos. Uma vida. É uma vida. Quase. É muito mais do que muitos têm de descontos, mas eles já se reformaram. Ainda continuo lá a ser professor. Aliás, sou professor, não sou mais nada, não é? Sou depois vereador porque gosto da terra e gosto das pessoas e porque assim quiserem. E portanto tenho muita dificuldade em falar naquele pavilhão. E por isso é que lhe digo que se fosse Câmara já o pavilhão tinha que estar feito. Nós estamos a falar de um investimento que não chega a 1 milhão de euros. Parece que agora já vai mais, porque houve mais exigências da parte da autarquia. A verdade é que eu faria ali um pavilhão por 800 mil euros, um pavilhão capaz para coisa. Agora Palmela precisa de mais que um pavilhão. Palmela precisa de um multiusos, Palmela Conselho precisa de um multiusos para fazer reuniões, conferências, congressos, para fazer feiras, para fazer desporto de alto nível, trazer aqui Final Four, trazer aqui gente. Já viu que é uma Final Four é ter 3 dias, um fim de semana, a ser vista por 2 milhões ou 3 milhões de espectadores. Uhum. O que é que isso em termos de propaganda? E vai-me dizer, mas isso custa 5 ou 6 milhões. É capaz. Mas o dinheiro é investido, não é gasto. E dinheiro investido é dinheiro que traz lucro a todos. Dinheiro gasto é dinheiro que se gasta e não se vê mais nada. Não é? Só se vive um momento. Este é estruturante. E basta ver que terras pequenas que têm esses equipamentos, olha, para o norte, e de vez em quando você encontra aquela terra, a feira, não sei, dos enchidos, a feira, não sei o quê, feita de multiusos de... Vocês, se calhar, nem se lembravam que aquele concelho ou que aquela terra existia. Mas a verdade é que aquela terra, naquele fim de semana, naqueles dias, passou 4 ou 5 vezes na televisão. E se for desporto, está tardes inteiras na televisão. É verdade que eu não tenho aqui a Galp para fazer como Ensinos, que fez um multiuso espetacular. 5 milhões à volta disso. Mas tenho alguns parceiros diversificados
tenho que arranjar uma boa localização e depois saber vender, entre aspas, o produto. E acho que os nossos produtores de vinho, os nossos agricultores, os nossos industriais já merecem um espaço que lhes dignifique os seus produtos numa mostra mais voltada para a internacionalização e para a internacionalização dos produtos e também mais voltada para o público consumidor. Porque é isso que a gente também precisa. Qualificar, não o produto, porque o produto temos, do melhor, mas qualificar a forma de expandir esse produto para fora, de o vender para fora, de o comunicar para fora. Isso é que é fundamental e que às vezes falta muito, é continuar muita gente ainda hoje falar de Palmela como o castelo que vem lá de Lisboa, às vezes das janelas dos escritórios, ou quando vão a caminho do Alentejo ou do Algarve. Nós temos que fazer que Palmela seja de facto um território que já é de excelência, mas um território conhecido. Ainda na parte das obras, as obras dos Jardins de José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, acha benéfica aquela tipologia daquela obra, naquele local? Vou dizer o que disse em reunião de Câmara. E o que já disse uma vez, acho que para o Jornal do Conselho de Palmela. Certo. Repito exatamente o que lhe disse e de uma vez terminadas, para mim é demonstrativo que aquilo não valorizou o largo, que condiciona ali o tráfego naquela rua que já é muito condicionado, aquela paragem de autocarro para ali, e já nem falo da questão da árvore, estou a falar só já mesmo dos aspectos mais práticos. E depois aquilo que eu lhe disse já da outra vez no jornal do Conselho de Palmela, eu gosto de ser coerente. A coerência não é dizer sempre a mesma coisa, a coerência é se a coisa mostrar que eu estive errado, mudar de opinião, mas neste caso não mostrou, antes pelo contrário. É que aquele largo todo e toda aquela zona até ao mercado e mesmo ligação à área sul precisa de um projeto global e não de fatias. Isto a mim está-me a dar a ideia que você tem ali uma fatia de bolo de chocolate, depois tem uma fatia de bolo de bolacha, depois tem uma fatia de pão de ló, depois tem uma fatia de tarte de nata, quer dizer, e quando vai juntar tudo, aquilo não se une. Está a ver? E as pessoas nem sabem o que é que estão a consumir, de facto. Portanto, o que me parece ali é que, aquilo que já lhe tinha dito, é que aquilo precisa de um projeto global. Isto é como o Conselho. O Conselho precisa de um projeto, de um plano estratégico. Pelo menos para 10 ou 15 anos. Mas não tem. Não tem. E ninguém sabe o que é que a gestão quer para daqui a 10, Palmela seja daqui a 10 anos. O que lhe posso dizer é que se ganharmos a Câmara, não sei quem é que vai ser o nosso candidato, mas se ganharmos a Câmara, posso lhe dizer que uma das coisas que faremos é um plano estratégico. Vai demorar um ano ou dois, mas que vamos deixar no primeiro mandato um plano estratégico para a autarquia, isso é claro para nós. A Escola de Cabanas, sabemos que foi efetuada uma visita por parte do PS ao local, dos vereadores do PS. Como é que está aquela obra? Vocês têm conhecimento de que ponto de situação é que está a obra da Escola de Cabanas? Olha, eu vou-lhe ser muito sincero. Eu, depois dessa visita, fui sabendo que a obra tinha continuado. De facto, neste momento preciso, não lhe posso dizer como é que está naquela obra, porque estou em quarentena há quase um mês e meio, não é? Mas é uma das que nos preocupa. E que já tomámos, como disse bem, propusemos essa visita porque, de facto, falar sem conhecer para nós não temos esse hábito e temos que conhecer as coisas. Tínhamos dúvidas à altura de como é que a obra estava e continuámos com dúvidas. Às vezes custa mais reconstruir do que fazer de novo. E fazer de novo não quer dizer mandar abaixo, porque os edifícios podem ser renovados e recuperados para novas funções, e às vezes é preciso também ali, se calhar, haver o tipo de ofertas.
mas de facto a obra estava complexa e na altura fiquei com a ideia que não sei se a complexidade se resultava só do plano de arquitetura, se resultava também da própria empresa que tinha ou não facilidades ou de fazer o projeto e de cumprir com o projeto. Mas neste momento não lhe posso adiantar mais nada porque de facto há 2 meses que não sei como é que o projeto está e também não gosto de falar de cor. Claro. Raul, como é que avalia as estradas municipais do Conselho? Recentemente, como deve saber, saiu um artigo num outro jornal, noutro mídia, onde relatava algumas insatisfações por parte dos trabalhadores da Auto Europa sobre as acessibilidades ao acesso àquele parque industrial e que não estavam em condições. Como avalia e qual é a sua opinião sobre as estradas municipais no Conselho? Pelo lado da Alta Europa, de facto, os trabalhadores têm razão. E, de facto, quem lá vai, eu não vou lá todos os dias como eles, não é? Logicamente. Faço às vezes aquela circular para lá à autoestrada, mas outro dia, ultimamente, fui lá 2 vezes para o lado que entram os trabalhadores, para o lado da entrada dos trabalhadores. Certo. E, de facto, ali quer correções de via, quer melhoramento de pisos. Acho que houve ali a intervenção da autarquia, entretanto. Me parece que talvez não tenha sido a suficiente, mas pelo menos melhorou alguns aspectos. E até em termos de segurança. Porque também o mau piso também cria insegurança. Mas lá está. Há muitas coisas que não me parecem, às vezes, necessário só remendar. É preciso... Sai-nos mais barato, às vezes, olharmos para o problema num todo e tentar solucionar o problema e não andar a viver com parcelas. Olha, eu dou-lhe o exemplo da estrada municipal, a 359, a que vai do Serão até aqui à estação. É, de facto, um exemplo cabal da gestão autárquica. Trabalha-se 50 e 50 metros. Faz 100 metros. Depois, 2 anos depois, no outro mandato, faz mais 100 metros. Quer dizer, quando você acabar 1/4 da estrada, está a estrada toda a precisar de outra vez de ser arranjada. E mais, ainda não se percebeu porque é que são aqueles 100 metros e não são outros. Porque há zonas onde o piso está muito pior. E mais, também ainda não percebeu a autarquia, para além do piso, é preciso muitas vezes redefinir perfis, fazer rotundas e fazer sinalização vertical e horizontal nova, redução de velocidades, sinais de perigo, sinais para os peões, sinais de aviso para os condutores, etc, etc, etc. E você sabe, tão bem como eu, e toda a gente sabe no Conselho, que aquilo são retas enormes que levam muitas vezes a excesso de velocidade. E, portanto, precisam de sinalética vertical e horizontal, precisam de um piso, que seja um piso bom, mas também precisam de limitadores de velocidade. E esses limitadores de velocidade não se esgotam, ou por mim até nem passam pelas lombas, passam pelo tipo de limitadores de velocidade que hoje existem, de uma sinalética vertical e horizontal nova, como já disse, e reforçada, com marcações no centro da via, com marcações nas bermas, que se vejam. Se calhar um ou outro cruzamento possa ser uma rotunda e não um cruzamento, porque uma rotunda reduz a velocidade, claramente. Obriga a reduzir. E depois, muita sinalética de aviso aos peões. Há peões ali e são muitas crianças e muitos idosos. E pessoas que geralmente até usam, sobretudo os idosos, o preto como vestuário principal, cores escuras. E nós que passamos ali muitas vezes, mesmo à noite, às vezes vimos pessoas e só os vimos muito em cima, não é? Depois há muita bicicleta e muita motorizada, etc. Portanto, nós temos que ter ali a noção de que tipo de tráfego é, que tipo de pessoas utiliza a via e como é que temos que reorganizar aquela circulação ali. É um projeto, para nós, muito importante, sobretudo desde o Poceirão até ali ao cruzamento do Secadegas, que parece-nos a nós
ali no Lau, são as zonas, é a zona que, grande parte da estrada já, não é? Que é uma zona que merece uma atenção muito grande por parte da autarquia e por parte de todos nós. Para um dia, já tem havido ali acidentes complicados, geralmente à noite, mas para um dia não temos ali uma coisa ainda mais grave e depois todos nós ficamos revoltados e Claro. com justiça. Certamente que acredita no aeroporto implementado por Montijo. Quais os impactos negativos e positivos para o Conselho de Palmela? Acredito e desejo. Não só acredito como desejo. Ora bem, ora bem. Aliás, não percebo é porque é que um autarca de Palmela está contra o aeroporto. Isso é que eu não percebo. E isso já disse em reunião de Câmara, o que estou aqui a dizer. O aeroporto de Montijo é daquelas infraestruturas que têm muito mais impactos positivos para o Palmela que negativos. Eu, negativos, tenho algumas dificuldades em perceber. Porque, agora, positivos, tenho todas as... percebo-os num conjunto delas. Vou-lhe já dizer 2 ou 3 muito rapidamente. Se cair ali 1 milhão de passageiros por ano, e se eu atrair 1%, 10%, é 1 milhão. São 100 mil. 100 mil turistas em Palmela. Nem que seja só um dia ou 2, ou à chegada ou à partida, veja o que é que isto traz de rendimento ao concelho. Depois, se eu, em vez de estar contra, estivesse a negociar e fizesse aquilo, por exemplo, uma vez fiz no Montijo, já há uns anos, quando se começou a discutir isto, ainda estava em estudo, numa sessão que houve na Câmara Municipal de Montijo, em que dizia, e aliás, piada na altura com o Nuno Cantas, que defendi que a ligação ferroviária em Shuttle para o Pinhão Novo, à estação de Pinhão Novo, daí para Lisboa e daí para o Alentejo e para o Algarve, em que está a ver o Y que se fazia aqui, que se trazia claramente as pessoas ao concelho, e depois o que isso trazia é equipamento hoteleiro, que não temos praticamente, não é? Equipamento hoteleiro, nomeadamente naquilo que pode ser trazer turistas voltados para a história, para a nossa história, mas também voltados para o enoturismo, que é extraordinário, e temos bastante qualidade, temos uma qualidade enorme nas nossas adegas, já não só pela qualidade do produto, mas até pela qualidade que eles tiveram o cuidado no modelo arquitetónico, no aproveitamento das antigas adegas, na recuperação que fizeram, todo esse processo tem que ser valorizado porque é investimento. E, portanto, para isso eu tenho que trazer pessoas com capacidade, não é? De levarem a mensagem, transmitirem a mensagem e, ao mesmo tempo, adquirirem os produtos. E, portanto, Palmela só tem a ganhar, porque nem sequer vai sofrer tanto com a pressão. O Pinhão Novo tem espaço, já no plano diretor municipal urbanizável, que chega perfeitamente para aguentar essa pressão. E mais, com isso poderíamos também beneficiar em termos de infraestruturas, mesmo dentro do Pinhão Novo, e fazer a tal circular ao Pinhão Novo, a 252, que há tantos anos se pede. E, portanto, em vez de estarmos a negociar com isto em cima da mesa, estamos a fazer manifestações contra o aeroporto. Eu teria aproveitado a questão do aeroporto para dizer, senhora, Palmela ajuda, Palmela está a favor, tem isto assim, mas a gente precisa disto e disto e disto. E propomos isto. E vamos ver disto tudo o que é que a gente consegue tirar aqui para o Conselho. É aí que eu digo que que o Presidente de Câmara deve ser o embaixador. A nível do turismo, como é que vê o futuro para Palmela nesta área? Depois desta pandemia, sabemos que... Desta pandemia, vejo o turismo difícil para o país todo. Pronto. E não só para o país, não é? Claro. Mas eu, em relação ao turismo, tenho muitas dúvidas daquilo que se continua a fazer, ou fingir que se faz.
eu não posso ir à BTL e ver concelhos como Alcotim ou como pequeninos, lá no interior do concelho, um dos concelhos, o concelho que tem mais baixa densidade populacional do país, um dos concelhos mais pobres, se não mais pobre do país, ter um espaço de exposição maior que Palmela. Não posso. E irrita-me, desculpe lá o termo, mas fico triste. Acho que temos que fazer mais. Palmela não. Já íamos lá outra vez com a sopa caramelo. Epá, gosto muito de sopa caramelo, mas não podemos levar todos os anos a mesma coisa. E todos nós percebemos isto. Temos que diversificar, qualificar. A sopa caramelo é um excelente cartaz turístico. É, sim, senhora. Mas não pode ser o único em 2 ou 3 anos seguidos para a BTL, por exemplo. Estou-lhe a dizer isto para a BTL. Depois temos aqui a Extremadura espanhola, que é um mercado extraordinário, nos milhões de pessoas com capacidade. Agora, quer dizer, estou a falar um bocado ainda, agora não sabemos o que é, mas temos a Extremadura espanhola, que é um bom mercado e que devíamos estar presentes com mais força ali. E de facto, parece-me que tem-se feito muito pouco naquilo que são a obrigação de uma autarquia em ajudar os investidores na área do turismo. E temos aqui gente, locais e pessoas que vieram de fora, que têm investido e querem investir mais. Vamos agora ver como é que as coisas ficam nesta área do turismo. É um potencial interessante. Nós fizemos, esta posso lhe dizer, porque foi feita na última reunião, uma proposta, porque eu tenho dúvidas sobre o número de alojamentos locais que me dizem nas reuniões de Câmara. Tenho dúvidas. Pronto. E a dúvida para mim, quando tenho dúvidas, tenho que mostrar por A mais B que eu estou errado, e se estiver errado, dou o braço a torcer. Mas propus então, se temos tanto alojamento local, como o vereador do turismo diz, vamos facilitar esse alojamento local para arrendamento, nomeadamente para os jovens, porque o alojamento local neste momento está falido, não é? Nós sabemos, e já temos notícias disso, por Lisboa e por Porto, e por onde havia maior oferta. E, portanto, pode ser uma oportunidade de tornarmos aquilo que foi recuperado para o alojamento local em habitação de renda para os mais jovens, certo. Por exemplo, nomeadamente no Centro Histórico de Palmela, e não só, não é? Noutras zonas. E isso a Câmara pode facilitar, não é? Na mudança de licenças e em tudo mais. Até numa reunião com os investidores, não é? Até numa reunião com os investidores. E ajudar os investidores, por exemplo, olha, vamos aqui ver o que é que se passa, o que é que podemos fazer convosco em conjunto para vocês não se irem embora e não porem isto tudo à venda e não ficar aqui coisas fechadas, etc, etc, porque o importante é que se vejam se criem soluções. E não tem que ser o público a criar a solução, o público ajuda na solução com os privados. Porque esse é outro problema que muitas vezes há. Eu não tenho uma ideologia contra os privados, antes pelo contrário. Acho que o público beneficia com os privados naquilo que pode ser melhor para a economia e para as pessoas. Na área da saúde, sabemos que não é da responsabilidade das autarquias, neste caso da autarquia de Palmela, mas ontem tivemos conhecimento através de um leitor que utentes dos Brejos do Aça têm muitas vezes deslocar-se a Pesseirão e a Mareteca para serem consultados. Qual é a sua opinião sobre a área da saúde no Conselho? Eu já lhe disse há bocado que uma das ideias que nós temos para o Conselho, para aproximar a saúde das pessoas, é em conjunto com a ACES, a Rábida e com o Ministério da Saúde, tentarmos arranjar soluções objetivas e não propagandistas, mas objetivas, claras, para ajudar a proximidade das pessoas com os centros de saúde e, nomeadamente, com os médicos e enfermeiros. E essas ideias que nós temos e que vamos explanar com mais pormenor no próximo programa eleitoral não são inovadoras porque, felizmente, já existem. E foi uma ideia que eu trouxe. Gosto de viajar e este ano não posso viajar, estou aqui com uma dor na barriga, mas gosto de viajar e gosto de viajar para aprender, porque a melhor forma de aprender às vezes é viajando.
E em França vi isso, numas aldeias. E pensei, na altura, até falando com a minha mulher, pensei, isto era uma boa ideia para Palmel, porque isso são aldeias com pouca gente, dispersas, população envelhecida, e aparece ali uma enfermeira, fala com as pessoas, mede os diabetes, toma conta da medicamentação, faz aquilo, e no fundo faz ali 3 ou 4 papéis fundamentais. E trouxe esta ideia para Portugal, para cá. E há autarquias que já estavam a fazer também cá. Também já estavam a fazer cá. Portanto, acho que é uma boa proposta. Nós depois devemos de especificar isto melhor. Para que essas pessoas do Brejo do Aça, ou outras, ou pessoas mais longe até, não possam jogar. Porque é assim, essas pessoas têm reformas pequenas. A maior parte delas tem dificuldades de mobilidade. Ou seja, tem dificuldades de mobilidade de várias ordens. Não têm carro privado, para pagar um táxi é caríssimo, não há autocarros, as reformas são pequenas, as pessoas têm dificuldade e, portanto, nós temos que chegar a essas pessoas, em primeiro lugar. Certíssimo. O que é que faz falta fazer mais em Palmela? Neste caso, no Conselho. Vamos generalizar o tema. O que é que faz falta fazer mais no Conselho? Faz falta fazer alguma coisa. Eu já lhe disse, mas eu vou só vou ver se sou sumário nisto. Quer dizer, olha, espero que na área da saúde a gente coopere melhor para fazer no centro de saúde, um novo centro de saúde na Quinta do Anjo, que é importante, e sejamos mais ativos e proativos com o Ministério da Saúde, sabendo que às vezes também não é só o Ministério da Saúde, é o Ministério das Finanças. Não sei se vai ser fácil nos próximos tempos, mas tem que ser uma luta nossa. Isso é fundamental. Os tais equipamentos esportivos que há bocado lhe falei, na medida em que desporto é saúde e desporto é qualidade de vida. E desporto aqui numa visão inclusiva, não é? E não só para os que, como nós, podem fazer qualquer tipo de desporto, é uma questão de vontade ou de jeito. Um programa de habitação social para os jovens e para os mais carenciados também, porque há famílias que hoje estão carenciadas e as rendas estão altíssimas, não é? Uma política social que tenha maior e melhor capacidade de responder às necessidades das pessoas, em parceria com os agentes que estão também no terreno, nomeadamente as IPSS, porque isso ajuda às próprias IPSS. E é importante que a gente olhe para as IPSS como parceiros e não como agentes em competição. Nós somos parceiros, as IPSS são parceiros de excelência, fazem um trabalho muito meritório há muitos anos e, portanto, temos que olhar para elas dessa forma e temos que olhar para elas como parceiros e estar aqui para trabalhar com elas. Esse é outro aspecto que nos parece muito importante. Depois, já lhe falei no projeto educativo local, que é uma coisa para nós muito importante, tão importante porque pode ser o centro com a carta educativa da política educativa do Conselho, e isso tem que ser construído com as escolas, com os professores, com os pais, com os encarregados de educação, com os alunos. Os alunos são cidadãos que têm ideias interessantíssimas, mas que muitas vezes têm pouco espaço para as manifestar e para conversar sobre elas. Não são ideias aproveitáveis. Muitas vezes fala-se da juventude como algo irresponsável, completamente mentira. Não, é completamente mentira. Desminto categoricamente que a juventude seja responsável. Pode ter muitos comportamentos de risco, pode ter muitas coisas, mas tem tanto ou mais de coisas boas do que esses pormenores. E muitas vezes nós os ouvimos e nós estivemos mais próximos deles, também os afastamos dos comportamentos que falamos. Portanto, uma política social ativa, de proximidade, trabalhar com os agentes que estão no terreno, com as IPSS, nomeadamente, e outros,
Depois outra coisa que falta e que não temos, e esta Câmara também ainda não fez, e não ouço vontade de fazer, que é o Gabinete de Apoio ao Imigrante. Gabinete de Apoio ao Imigrante, porque nós temos que ser um conselho de inclusão. Se toda a gente incluída, não temos problemas. Ninguém nota quem é quem, nem deixa de ser diferente ou igual. Somos todos iguais. E porquê? Porque todos sabemos os nossos direitos, sabemos os nossos deveres e todos estamos enquadrados na sociedade. E o pior que podemos fazer é desenquadrar pessoas socialmente. Portanto, é claro que a pressão migratória também agora se calhar vai descer um bocadinho, mas existem comunidades de imigrantes já estabilizadas no nosso território e, de facto, nunca houve a preocupação da autarquia de ter um gabinete de integração ao imigrante para ajudar também aí em parceria com os IPSS e com outros agentes. Uhum. Para nós isso é importante também no âmbito também das políticas sociais. Sim, senhora. Olha, Raul, para finalizarmos, qual o balanço que faz do mandato dos vereadores do PS na Câmara de Palmela? Olha, o balanço que faço é um balanço positivo. Os 4 vereadores, que 3 vereadores efetivos e mais o António Brás, que tem sempre substituído com qualidade e disponibilidade, qualquer um de nós, nomeadamente eu e a vereadora Mara Rebelo, temos tido sempre a preocupação de ser muito responsáveis nas propostas, consistentes nas propostas, consistente enquanto projeto e como afirmamos sempre, nós fazemos propostas como alternativa para amanhã gerimos a Câmara e não por populismo ou porque parece bem ou está na moda. Se calhar seria fácil dizer, como eu nunca ganhar a Câmara, posso pedir 0,30 de IMI. Até posso pedir IMI a 0. Ou posso pedir não sei o quê, porque nunca vou ter a responsabilidade de gerir financeiramente. Não. Nós somos a alternativa, temos a noção que vamos gerir a Câmara daqui a 2 anos, vamos ser capazes, as populações vão perceber que nós somos a verdadeira alternativa e que temos um modelo de desenvolvimento, e isto é muito diferente de ter um modelo de crescimento, porque é um modelo de desenvolvimento com e para as pessoas, e, portanto, os vereadores do PS têm demonstrado exatamente esse querer, essa vontade e, sobretudo, esse saber. Porque às vezes não basta querer e ter vontade, é também preciso associar estas duas coisas, o saber. E são pessoas que conhecem o território, conhecem aquilo que dominam, fazem intervenções consistentes, têm consistência política, não estão dependentes ideologicamente, a não ser dos seus valores e dos valores de Palmela e das populações, porque o nosso mandato e o nosso compromisso é com eles. Representamos um partido, temos um partido que tem grandes responsabilidades, que é um partido que ganha as eleições, em todas as eleições em Palmela, falta ganhar aquelas que são mais importantes para nós e para a comunidade, que são as eleições autárquicas, e temos uma equipa feita, construída pelo querer, pelo saber e pela vontade. E, portanto, é com isso que queremos estar, tal qual como somos, junto às populações, toda a gente os conhece, com os nossos defeitos e as nossas virtudes, não nos mascaramos, não temos medo de dizer o que pensamos e, sobretudo, não temos de dar contas a ninguém, a não ser às populações do concelho. Foi assim que estivemos à conversa com Raul Cristóvão, presidente da Conselhia Política do PS em Palmela, vereador na Câmara Municipal de Palmela. Amanhã, pelas 18h30, estaremos aqui na rede social Facebook do Diário do Distrito, à conversa com João Merino, presidente da Distrital do CDS-PP de Setúbal. Boa tarde.